Olá pessoal, então voltando aqui para a nossa aula dessa semana, a gente vai trazer alguns exercícios que eu separei para vocês, para que a gente possa conversar um pouco melhor e fazer uma revisão aí mais ampla do nosso conteúdo. Lembrando que sempre que a gente discutir o comércio atlântico de escravizados, a exploração portuguesa na costa atlântica da África, a gente não pode perder de vista que estamos falando de um fator que é muito importante e decisivo para a história do próprio Brasil, certo? A gente, para entender o Brasil, a formação do nosso país, a gente precisa entender, de alguma forma, esse processo de construção desse famoso comércio atlântico de escravizados. E aqui é interessante a gente dizer que a primeira questão que eu separei para vocês aqui, ela fala justamente sobre isso. Ela fala sobre a importância da África para o Brasil. Então vamos ver entre as 4 alternativas qual é a correta, certo? Então a importância da África para o Brasil decorre do fato de, letra A, as duas regiões apresentarem litorais voltados para o Oceano Atlântico. Por que essa está errada, gente? Vamos pensar o seguinte, será que o mais relevante nessa informação da relação Brasil-África é o fato de ambas as nações terem litorais voltados para o Oceano Atlântico? A gente tem, por exemplo, outros países que têm oceanos, litorais voltados para o Oceano Atlântico também, e nem por isso tem a mesma ligação que o Brasil tem com a África. Então a ligação Brasil-África não é uma mera coincidência de posição geográfica, viu? Então a letra A não está correta. A letra B diz que toda essa porção ocidental da África, ou seja, o lado africano virado para o Oceano Atlântico, e o Brasil terem sido colonizados pelos portugueses. Olha, existem outras nações que foram também colonizadas pelos portugueses e que não têm essa mesma relação com o Brasil. Eu posso falar, por exemplo, do Timor-Leste. O Timor-Leste é uma nação que, obviamente, ela tem a sua ligação com o Brasil. O Brasil já teve missões de paz no Timor-Leste, já teve um papel importante no país. Mas o Timor-Leste não é uma nação que tem a mesma relação que o Brasil tem com a África. Certo? A letra C diz o seguinte, nossa população ser composta de descendentes de africanos que foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. Olha só. Essa aqui você já viu que ela está marcada como correta. Mas antes de explorar a letra C, eu vou explorar com vocês a D, que diz que recentes relações comerciais ocorreram entre o Brasil e países como Egito, Somália e Sudão. Além da gente não ter nenhum tipo de informação precisa sobre essas relações comerciais, a gente não pode dizer que a relação profunda do Brasil com a África, a importância dessa relação se dá por causa de algo recente. Então a letra C é correta porque o Brasil é uma nação que neste momento tem pelo menos 50% da sua população negra, autodeclarada negra. Isso é um fato muito importante. Nós temos cidades como Salvador, por exemplo, no Brasil, que é considerada a maior cidade negra fora da África, no mundo. Então temos esses dados muito relevantes. Estamos ligados, sim, à África por causa desse processo. A nossa população é composta, na sua maioria, por descendentes de africanos, então, que foram trazidos na condição de escravizados. Lembrando que a gente fala escravizado para dar claramente, mostrar claramente como isso aconteceu. Isso acontece no processo de tomada da liberdade, de sequestro dessas pessoas. Elas não nasceram escravas, elas foram escravizadas. É uma ação ativa do homem branco, do europeu, da empresa capitalista do comércio atlântico de escravizados. O 2 vai falar sobre escravidão na África também. E você tem que responder ali, letra A e letra B no seu caderno, E aí a gente então vai ver aqui, como que a gente pode conversar sobre isso. Quais eram as principais características da escravidão na África antes da chegada dos portugueses no século XV? Essa é uma pergunta muito boa. Por que ela é uma pergunta muito boa? Porque ela nos ajuda a entender um dilema, que muitas vezes é colocado nos dias contemporâneos, que é, mas existia escravidão na África, antes dos europeus chegarem. Muitas vezes as pessoas usam esse argumento
até mesmo para amenizar o papel dos europeus na escravidão. Isso é uma coisa muito perigosa do ponto de vista da crítica que a gente faz à história. Quando a gente estuda história, a gente não está buscando amenizar ou piorar ou fazer um juízo de valor, mas é olhar criticamente para o processo histórico. Então, antes da chegada dos portugueses no século XV, a gente tinha tráfico de escravos, a gente tinha escravidão na África, principalmente por guerras e conquistas. A gente tinha escravidão nesse sentido. E havia, principalmente ao longo da história da África, muitas civilizações que utilizaram, sim, esse trabalho escravo. Mas a letra B nos pergunta de que modo a chegada dos portugueses afetou as características da escravização na África Atlântica, que é a costa ocidental da África. Vamos explicar então a nossa resposta. Lembrando que a gente falou isso em aulas passadas, né, que no périplo africano, aquele ato de contornar o continente africano, a gente teve a instalação das chamadas feitorias pelos portugueses, que eram estruturas para se comercializar produtos e seres humanos. Então, os portugueses, ao chegarem, eles vão utilizar a costa ocidental da África como um ponto de entrada e saída de produtos, de seres humanos traficados, né, nesse período. É algo muito forte. Então, sempre lembrar, ao falar que o processo de escravidão por meio dos portugueses foi muito importante para construir essa empresa capitalista lucrativa de escravidão, certo? Então isso a gente não pode perder de vista. Aqui a gente vai chegar na 3 para falar um pouquinho sobre algo que já liga o Brasil ao tráfico de escravos, né? Então, a letra A diz o seguinte, que a respeito da chegada dos escravizados africanos ao Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. Os escravizados chegavam ao Porto de Salvador, o único ponto da costa brasileira que tinha autorização para recebimento dos navios negreiros? Não. Essa não é uma informação verdadeira, certo? Você tinha outras regiões que podiam chegar e receber navios negreiros. A letra B diz que imediatamente após a chegada, todos os escravizados eram vendidos aos senhores de terra. A ótima condição de saúde dos cativos possibilitava a venda imediata. Pessoal, vamos lembrar de como era uma viagem no navio negreiro. Era uma viagem extremamente desgastante, muitos adoeciam, precisavam se recuperar dessa viagem. Era uma viagem feita nas piores condições possíveis. Então muitos chegavam, alguns nem chegavam, né? A gente já falou sobre isso. Então era muito importante recuperar o plantel de escravizados, né? Para depois fazer a venda. É muito triste falar isso, né? Nós estamos falando de seres humanos, como se fossem objetos, como se fossem animais, né? Mas era isso que acontecia. A letra C diz que a comercialização dos escravizados era realizada em grupos de cativos. Familiares não poderiam ser separados por ordem do rei de Portugal. Não é verdade. Os familiares eram separados, grupos da mesma etnia eram separados, nada disso é verdade. E a letra D diz, por causa das condições de viagem, muitos escravizados eram colocados em barracões para que recuperassem as forças e atingissem valores mais altos na comercialização. É isso. Então havia até uma tentativa de recuperar a energia e a saúde dessas pessoas depois dessa viagem tão pesada, tão forte, né, tão dolorosa, da maneira como a gente estudou aí, certo, pessoal? Então aí mais uma das características de como esse tráfico atlântico, né, ele afetou aí a vida do Brasil e como que essa dinâmica da escravidão começou a se constituir no nosso país. Certo, pessoal? Então eu espero que tenha sido uma boa reflexão, uma boa revisão. E é um grande prazer estar aqui sempre com vocês, conversando nas nossas aulas. Um abraço.